tudo bem? Estamos quase no final dessa série de videoaulas com relação ao conjunto dos números racionais. Eu digo quase no final porque hoje nós vamos ver a operação inversa da potenciação, que é a radiciação, e depois nós temos as expressões numéricas envolvendo os números fracionários e decimais. Daí a gente encerra essas videoaulas com relação a esse tema, tá bom? Então hoje, vamos lá, nós vamos assistir aqui a essa aula sobre raízes dentro do conjunto dos números racionais, tá? Então veja só, eu tenho aqui, olha só, quando nós temos uma potenciação, que eu disse agora no início, que a potência é o inverso, né? É a operação inversa da raiz radiciação. Então, nós temos o seguinte, se eu tenho mais 3/4 elevado ao quadrado, isso significa que, primeiro, 2 sinais de mais. Ou então, pela regra, né? Quando o expoente é par, vai dar sempre positivo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 e 4 ao quadrado é 16. Agora veja esse outro exemplo. 0,2 vezes 0,2, né, dá 0,04. Então, veja, esses números aqui, 9/16, 4 centésimos, são considerados quadrados perfeitos. Já vimos lá no conjunto dos números inteiros o que é um quadrado perfeito. Então, quando eu tenho um número vezes ele mesmo, significa que nós temos uma raiz quadrada exata. Quando eu falo raiz quadrada, é porque o índice dessa raiz, né, o númerozinho que fica aqui é 2. Vamos pegar esses mesmos valores, então, e vamos calcular a raiz quadrada deles. Por que raiz quadrada? Porque aqui o expoente é 2. Então, esse expoente 2, né, tem a ver com a raiz de índice 2. Então, olha só. Qual é a raiz quadrada de mais 9/16? Como que resolve a raiz de uma potência, de uma fração? Então, veja. Raiz quadrada do numerador e faz a raiz quadrada do denominador. Então, a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, mais 3/4. Como que a gente prova? Fazendo a operação inversa. Então, mais 3/4 vezes mais 3/4, né, que é 3/4 ao quadrado, resulta aqui, ó, no mais 9/16. Ok? Olha só o segundo exemplo. A raiz quadrada de 4 centésimos, 0,04. Então, aqui o índice é 2. Quando o índice é 2, não é necessário colocar o índice na raiz. Então, veja, como que eu calculo essa raiz? É bem simples. Você pode transformar esse decimal aqui, ó, numa fração. Então, é o 4, 2 casinhas decimais é sobre 100. Então, raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 100 é 10. Vamos voltar isso para decimal. Por quê? Porque se a pergunta está em decimal, a resposta final tem que ficar em decimal também. Então, é só colocar o 2 aqui. Se é sobre 10, tem uma casa decimal, então eu coloco a vírgula e completo com 0. Como que eu provo isso? Está aqui a prova, ó. 0,2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, porque vem de uma raiz quadrada, resulta em 0,04. Agora veja, qual é a raiz quadrada de 4/9? Então, a gente calcula as raízes separadas, ó. Raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Ou então, a gente pode usar aquele processo quando a gente fatora, decompõe. Então, quando eu fatoro 4, é 2 ao quadrado. Quando eu fatoro 9, é 3 ao quadrado. E aí, lembra que a gente divide o expoente pelo índice da raiz? Nesse caso, nós vamos usar esse expoente aqui, dividindo pelo índice dessa raiz, e esse expoente aqui do 3 também a gente vai poder dividir pelo índice da raiz. Então, olha só. Se o 2 é divisível por 2, então essa base 2 pode vir para cá.
Aqui é a mesma coisa. Se o expoente 2 é divisível por 2, então essa base também pode ser extraída, pode ser retirada de dentro desse radical. 2 dividido por 2 é 1, e 2 dividido por 2 é 1. 2 elevado a 1 é 2, e 3 elevado a 1 é 3. Resultado, 2/3. Que nós já vimos feito aqui, né? Mas por que todo esse processo longo, demorado? Porque esses valores dessas frações são valores bem fáceis, mas pode ser que venha valores muito grandes e uma forma tranquila de fazer e sem calculadora é decompondo em fatores, fazendo a fatoração, colocando assim, dessa forma. Aqui eu leio o seguinte, ó, menos a raiz quadrada, aí eu tenho 121 por 169. Aí esse menos, ele acompanha, tá? Ele vai de carona aqui, ó, deixa ele aqui. Raiz quadrada de 121 é 11, e a raiz quadrada de 169, 13. Então, menos 11/13. Quando eu tenho um decimal, nós já vimos um exemplo aqui no início, né? Vamos transformar esse decimal em fração. Então, aqui eu tenho mais 25 sobre 100. Se eu tenho duas casas após a vírgula, então é sobre 100. Tranquilo. Faço a raiz de 25 e a raiz de 100. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 100 é 10. Vamos voltar esse resultado 5 décimos, vamos transformá-lo em decimal, porque a perguntinha aqui está em decimal. Então, você coloca esse numerador aqui, e se é sobre 10, vai ficar uma casinha só após a vírgula, e aí a gente completa com 0. Então, vírgula, e o 0 aqui você completa. Tranquilo, né? Essas transformações para vocês. Agora, muita atenção aqui. Olha só o que você tem que observar. Aqui eu tenho a raiz quadrada de menos 16 centésimos. Agora, veja só. Se não fosse esse menos, você até poderia me dizer o seguinte. A raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 100 é 10. Como aqui é menos, então possivelmente o resultado aqui também é menos, mas não é. Então, cuidado com isso, porque veja, vamos fazer a prova real. Se o resultado dessa raiz aqui fosse menos 4 décimos, fazendo a prova real, então seria menos 4 décimos vezes menos 4 décimos, né? 2 vezes, porque aqui o índice é 2, que tem que dar esse radicando aqui. Então, veja, quanto é menos 4 décimos vezes menos 4 décimos ao quadrado? Aqui de cara você já percebe que não vai ser negativo, porque eu tenho dois sinais de menos. Ou pela regra, quando o expoente é par, vai dar sempre positivo. E aqui a raiz é negativa. Então, veja, se você fizer o cálculo, tentando colocar o mais aqui então, possível resposta mais 4 décimos, também é a mesma coisa. Na prova real vai dar mais 16 sobre 100. E aqui é menos. Então, conclusão, é a mesma lá do conjunto dos números inteiros, quando nós já estudamos raízes negativas, quando o índice da raiz é par. Não existe. Então, nós não temos solução de uma raiz com índice par, quando aqui no radicando o número é negativo. Tá? Então, no conjunto Z nós não temos essa resposta, no conjunto dos números racionais também nós não temos essa resposta. Mas aguarde que no ensino médio, quando vocês estudarem um outro conjunto, chamado conjunto dos números complexos, aí sim você vai poder resolver raízes quando o índice aqui for par e o radicando for negativo. Tudo bem? Até mais!